Olá, farei análise do conto Fazendo a Barba, do mineiro Luiz Vilela. Luiz Junqueira Vilela nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, no ano de 1942. Foi filósofo, romancista e contista. Em sua casa, sua família lia muito e havia muitos livros. Isso fez com que aos 24 anos já publicasse seu livro de contos chamado Tremor de Terra, do qual recebeu o Prêmio Nacional de Ficção em Brasília. Sua narrativa faz parte da terceira fase do modernismo, a prosa urbana, cujas narrativas mostram como a influência do progresso gerou solidão, marginalidade e violência. No ano de 2000, o conto Fazendo a Barba foi incluído no livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. As narrativas de Luiz Vilela partem de situações do cotidiano e propõem uma reflexão a respeito delas. Destaca-se a força dos diálogos na condução de seus textos, com diálogos rápidos e limpos de excessos, pelo modo breve ou pelos silêncios. Aliás, o próprio Luiz Vilela diz: ninguém pode entender minha obra se pensar apenas nas palavras, no diálogo. Gosto de entremear palavras e silêncios. O não dito, muitas vezes, diz mais do que o dito. O conto Fazendo a Barba é narrado em terceira pessoa. Apresenta as personagens o barbeiro e seu ajudante, um jovenzinho. O tempo da narrativa se passa, primeiramente na madrugada e depois pela manhã. O espaço é o espaço fechado, a casa. Em seguida, a rua. As duas personagens estão diante de um morto para exercer o ofício de fazerem-lhe a barba. Na casa do defunto, enquanto os dois preparam, conversam sobre questões da vida e da morte. Antes de começar o serviço, o barbeiro olhou para o rapaz e disse: "Você acharia melhor esperar lá fora?" "Não, senhor." E aí o barbeiro lhe diz: "A morte não é um espetáculo agradável para os jovens", disse, aliás, para ninguém. Fica evidente que o rapaz, em meio a muitas perguntas, demonstra o seu desconforto diante daquela situação e que o barbeiro, ao contrário, se concentra em seu trabalho, por mostrar mais maturidade. "Que hora foi?", pergunta o rapazinho. "Que hora ele morreu?" As perguntas do jovem ajudante são a respeito da morte, que deixa claro ainda não entender. O barbeiro, que responde fazendo pedidos como o pincel e o creme, me dá outra toalha e molha outro paninho, passa um ar de maturidade e, ainda que deixe claro que também não entende certas coisas, parece mais confortável diante da situação. Por que a gente tem que morrer? Por que a gente tem que morrer? Será que ele está vendo a gente em algum lugar? Por que será que a gente não acostuma com a morte? A gente tem que morrer um dia, todo mundo não morre? Então, por que a gente não se acostuma? Perguntou o rapazinho. "A morte é uma coisa muito estranha", disse o barbeiro. Em seguida, é narrado o ambiente da rua. Lá fora, o sol já iluminava a cidade, que ia se movimentando para mais um dia de trabalho. Lojas abrindo, estudantes andando para a escola, carros passando. Os dois caminharam um bom tempo em silêncio, até que à porta de um boteco o barbeiro parou. "Vamos tomar uma pinguinha?" O rapaz olhou meio sem jeito para ele. Só bebia escondido e não sabia o que responder. "Uma pinguinha é bom para retemperar os nervos", disse o barbeiro, olhando-o com um sorriso bondoso. "Bem", disse o rapaz. O barbeiro pôs a mão em seu ombro e os dois entraram no boteco. Conforme Hélio Enay Padilha Ferreira, em sua dissertação Nunca Mais, a Morte nos Contos de Luiz Vilela, tempo e espaço andam juntos. São delimitados nesse conto de forma sucinta, mas servem como elementos importantes na construção da atmosfera da ação. Esta ação acontece nas primeiras horas da manhã, pois o morto morreu de madrugada, conforme observa o barbeiro ao perceber que ele ainda está quente. No desenrolar da história, enquanto o trabalho de barbear o morto vai sendo executado pelos dois profissionais, o dia vai se desenvolvendo. Lá fora, o dia ia acabando de clarear. Esse autor acrescenta: ao terminarem o trabalho, lá fora o sol já iluminava a cidade.
Temos, pois, com as notações temporais interligadas às descrições do espaço, uma chave interpretativa para o conto. Vejamos, a história se desenrola em dois espaços, dentro da casa e fora, na rua. Dentro temos a penumbra da madrugada, a morte com seu mistério. Fora temos a luminosidade do sol, que é fonte da vida. Dentro, o murmúrio de vozes rezando, o choro, a indagação ontológica. Fora, a vida geral acontecendo. O rapaz imaginando-se alegre na rua, a pinguinha, tentativa de amortecimento diante do espetáculo da morte. Como vemos, são tempos e espaços bem demarcados. Ainda, conforme aponta Ferreira, os personagens encontram distração para o fato, tomar uma pinguinha para retemperar os nervos e com isso conseguem dar continuidade às suas vidas, até porque não tem outro jeito. O narrador aqui tem um papel bem específico, delimitar e conduzir as ações para sustentar o enredo, que na verdade não está construído em torno de um grande acontecimento que motive a contar uma história. O enredo está construído em torno de uma situação psicológica, o desconforto indagador de um adolescente que se depara com o inevitável em sua condição humana, a morte. Por que a gente morre? Por que será que a gente não se acostuma com a morte? Afirma ainda que é esse espaço e esse tempo que nos remetem à nossa condição humana, racionais, mas finitos. E talvez essa seja a nossa maior dor humana, não escapar da morte. Bem, então, pessoal, uma ótima leitura para vocês e uma ótima prova.